Voltar a ser de Cristina. Bom dia, pessoal. Feliz ano novo para todos vocês. A gente vai falar um pouquinho de ética de uma maneira geral. Eu acho que o importante, o que nós fazemos na nossa atividade, é muito suscetível a essas questões éticas. Então, eu acho que é importante, muito antes de estar lendo o que a gente pode e não pode fazer, que isso aí vocês já sabem de cor, é importante a gente entender um pouco sobre ética, né? Então, a gente começa a dar uma aula, o primeiro slide que a gente tem que colocar, não aqui, né? Que eu estou dando aula em casa. Mas nos congressos, a gente já tem que fazer uma declaração de conflito de interesse. Porque a nossa questão ética já começa aqui, né? Se eu sou patrocinado, se eu recebo fomento da indústria ou não. Então, isso só para mostrar como essa questão ética, ela interfere muito na nossa atividade médica, né? Eu sou diretor do Comitê de Ética da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e já fui aqui da faculdade, né? Então, aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Veja só, o senhor atravessando a rua. Isso era uma tentativa de assalto, né? Um senhor de 76 anos que teve traumatismo crânioencefálico. Isso é dezembro, né? Por um moleque, né? Esse aqui é mais uma cena comum nossa de assalto em São Paulo, que parece banal, né? A gente se acostumou com essas coisas. Isso aqui é uma cena que viralizou em dezembro do ano passado, no Rio de Janeiro. Ela, quando foi assaltada no carro, ela resolveu reagir, mas a gente não sabe se ela reagiu porque ela achou que ela tinha que... Ou se foi um susto. O fato é que, na reação dela, o carro desgovernou e os assaltantes eles ficaram presos embaixo do carro e tiveram que ser retirados pela polícia. Ninguém morreu, mas são situações... Aí a gente pode até perguntar, é ético o que ela fez? Né? Então, acho que é muito claro, né, que esse tipo de ação de todos esses dessas pessoas é amoral, é não ético e é ilegal, né? E que o que ela fez ali foi uma questão de legítima defesa, né? Mas quando a gente fala de ética, a gente vai permeando por terrenos muitas vezes não são tão sólidos, né? Então, quando a gente chega aqui no que aconteceu no Rio de Janeiro, na invasão da polícia lá no morro em relação à ação do narcotráfico, aqui vocês podem ver, essa foi a maior pesquisa que foi feita no Brasil a respeito da invasão no Rio de Janeiro, que ela foi muito criticada por direitos humanos, por questões políticas, sociais, né? Então foram entrevistados 1.500 pessoas da sociedade, né? Com um nível de confiança interessante, e 64% da população aprovou, embora muitos tivessem reprovados, né? 58% não só aprovou, como achou que foi um sucesso, né? Apesar de todas as pessoas que foram mortas na ação, né? E é interessante que quando você pega a população, aqui é uma pesquisa também do Estadão, né? 55% aprovou, 62% no Rio de Janeiro, e quando você pega os moradores das favelas, que são os mais afetados por isso, o índice de aprovação deu para 80%, né? Então, aí a gente faz a pergunta, a operação policial foi ética, né? Que foi tão debatido, inclusive, nos jornais fora do país, né? Então, o que é ética, né? A ética é a parte da filosofia dedicada aos estudos dos valores morais e os princípios ideais do comportamento humano. A palavra ética deriva do grego ethos, que significa costume. É o costume, é o que está no nosso caráter, né? Os romanos traduziam para mores, que é moral, né? No entanto, ela diferencia-se, ética é diferenciada de moral, pois, enquanto essa se fundamenta na obediência dos costumes e hábitos percebidos, a ética, ao contrário, ela busca fundamentar as ações morais pela razão, né?
Então, é comum que atualmente a ética seja definida como a área da filosofia que se ocupa do estudo das normas morais nas sociedades humanas, buscando explicar e justificar os nossos costumes, né? A ética também não deve ser confundida com lei, porque quando a gente fala de o que é ético e o que não é ético, a gente não está falando o que é legal e o que não é, né? Então, essa foto aqui ela é muito contundente, né? Porque são situações do nosso dia a dia e a gente sempre enxerga na ótica que a gente está, né? Quando a gente está dirigindo, será que a gente está prestando atenção que a gente pode acabar com o dia dessa pessoa se ela está longe da casa, né? Em relação a isso, olha só que interessante. Por que ele parou, né? Aí vocês podem... aqui está perguntando, né, se a ética está no tijolo. Aí teve um experimento social na China, olha que interessante, exatamente sobre essa questão. Ops. Não. Dá um play no vídeo para mim. Então, quando a gente está falando de ética, a gente está falando de comportamento humano, né? E tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo bem. Então, a ética é o conjunto de princípios e valores que orientam o comportamento humano, distinguindo o que é certo e o que é errado, o que é justo e injusto, no convívio social. Busca fundamentar as ações humanas em bases racionais e morais, promovendo o bem comum no respeito. De forma simples, moral diz respeito às regras e os costumes, e a ética é a reflexão crítica sobre essas regras. Tá? Então, eu vou perguntar, você é médico e foi chamado para um parto expulsivo, aqueles médicos que estão aqui. Aí você viu o tijolo e achou que fosse ser assaltado. Justificativas que eu estou dando para um médico, pense naquela situação do carro, e que você ensopou uma pessoa. Se você estava lá todo preocupado que você tinha que chegar no hospital super rápido, você não prestou atenção na poça, você furou farol vermelho, né? Ou você no Brasil ainda pode alegar que eu vi o cara com o tijolo na mão, achei que fosse me assaltar, né? E o que é a ética para você? A ética é um conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisas que eu quero, mas não devo, tem coisas que eu devo, mas não posso, tem coisas que eu posso, mas não quero. Quando você tem paz de espírito, você tem paz de espírito, tudo aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sendo religiosos ou não, define através de normatizações. Por exemplo, há 20 anos, no auditório, algumas pessoas fumariam, outras não. Há 10 anos haveria uma placa escrita proibido fumar. Hoje não precisa mais. São formas da gente ver essa questão. Quando a gente traz a ética para a nossa área da saúde, a gente tem a bioética, né? Que é o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo aí visão moral, decisão de condutas e políticas, né? E daí nós temos os princípios que nos regem na área da saúde, que é o princípio da beneficência, da não maleficência, o respeito da autonomia e o princípio da justiça, né? Então, a ética médica ela é o conjunto de princípios e normas que orienta a conduta do médico, garantindo o respeito à dignidade, à vida e à autonomia da paciente, né? E nós temos o nosso código de ética médica, né? Então, a autonomia é o direito do paciente decidir,
A beneficência é agir para o bem, a não maleficência é evitar causar danos nas nossas ações, e a justiça é tratar todos de forma equitativa, né? E aí nós temos que fazer uma propaganda dentro do que a gente pode fazer de propaganda. O Ideia Festival ele foi o primeiro serviço no Brasil de reprodução assistida buscando um tratamento de uma forma mais equitativa. A equitativa total é a obrigação do Estado, é o serviço público que tem que oferecer isso para a população sem custo nenhum, né? Mas a partir do momento que nós somos um instituto sem fins lucrativos, que nós olhamos a reprodução assistida de uma forma a levar o tratamento para um número maior de pacientes com menor custo, a gente está buscando essa questão de justiça. E tudo isso é regulado pelo Código de Ética Médica. Aí vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Medicina e vocês têm todos lá, todas as questões dos códigos de ética, eles estão de fácil acesso para vocês, né? Mas, de novo, voltando a falar de ética, como é difícil, né? Aborto, né? Diretrizes éticas e a legislação no mundo, né? Aborto é extremamente complexo o tema, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala da ética, ela vai permear por questões religiosas, por questões sociais, por questão política dos países, né? Então, falando em abortamento, que abortamento tem a ver com a nossa atividade, com ginecologia, a maioria dos países permitem caso como estupro ou risco de vida materna. 67 países do mundo é uma opção da mulher, né? Em 21 países proíbem totalmente o abortamento sob qualquer indicação. Não importa se foi estupro, se existe risco materno, né? Então, a ética médica e o abortamento clandestino no Brasil, né? Então, o abortamento clandestino, ele é uma opção das pacientes que acabam não tendo tantos recursos e é responsável por uma incidência muito maior de mortes maternas aí que seriam totalmente evitáveis, né? Então, esse tema ele vai refletir a desigualdade social que a gente tem em relação à saúde reprodutiva, né? Nós temos uma disciplina, a disciplina do Caio, que é de medicina sexual e saúde reprodutiva e genética populacional. É isso. É o que a gente está oferecendo para os nossos pacientes. Qual o olhar que a gente tem em relação a isso. Então, nós temos mais de 2 milhões de internações por complicações de aborto no período de 10 anos. 2 milhões. É muita gente que poderia ser evitada, né? Uma taxa de 37 internações a cada 100 mil mulheres, né? Então, as várias complicações que ocorrem estão entre as 5 principais causas de mortalidade materna no Brasil. Está entre as 5 principais causas de mortalidade materna, complicações de abortamento. Uma morte a cada 2 dias. Uma morte a cada 2 dias. Então, é um problema de saúde pública, né? A discriminação do abortamento no Brasil está lá, parado, no nosso super STF. E a argumentação aí, os princípios éticos, problema de saúde pública, desigualdade, autonomia da mulher. E vejam, existem, bizarro, né? Projetos de lei, este aqui, equipara a interrupção da gestação com mais de 22 semanas ao crime de homicídio, né? Mesmo em casos de violência sexual. Então, se a mulher cometeu um abortamento depois de 22 semanas, ela tem que ser, se esse projeto de lei passar, ela tem que ser tratada como quem comete um homicídio. Este aqui, o texto obriga a unidade de saúde a notificar a polícia em caso de interrupção de gravidez. É um retrocesso em relação ao que a gente tem. E esse deputado aqui, Marcos Polon, ele também fez um requerimento para apreensar outro projeto aqui que mira a criminalização dos médicos que fizerem interrupção de gravidez, né? Então, para a gente entender um pouco como é complexo trabalhar no Brasil, né? O Brasil é um país que se diz laico, ou seja, eu não posso reger ao país de acordo com orientações religiosas, tem que ser separado o Estado da Igreja. No entanto, a Constituição lá de 88 é vedado à União, aos Estados do Distrito Federal, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, parará. Tá? No campo judicial, a laicidade implica que decisões judiciais não podem ser fundamentadas em dogmas ou doutrinas religiosas. Leis e políticas públicas devem passar por razões jurídicas e éticas.
Ok? Só que daí de novo, o nosso STF, votam para manter símbolos religiosos nos nossos prédios públicos. Né? Então, todo prédio público tem lá a imagem do Cristo. Né? Não é uma questão de falar de religião católica ou não. Né? Não pode. Só que pode. E por que pode a religião católica e não pode a religião evangélica ou qualquer outra religião? Né? Se a gente for falar de STF, eu nem coloquei na aula, mas hoje o que está acontecendo é simplesmente ridículo. Né? Como que 2 ministros do STF estão julgando o caso do Banco Master, só para falar uma coisa tão simples. Né? Estão totalmente envolvidos com seus familiares no contexto dessa ação e desse escândalo. E o mesmo Supremo, existe uma lei que regulamenta a ação dos advogados de toda a jurisprudência no Brasil. Em 2023, o STF disse que essa lei não serve para eles, porque eles estão acima de tudo e de todos. Então, eles não têm que seguir. Aí a gente vai caminhando. Né? Então, de novo, falar de ética é uma coisa extremamente complexa, porque ela permeia as nossas atividades do dia a dia. Então, vamos lembrar um pouco, para falar de ética, vamos ver as nossas bases, como tudo começou. O Caio, quer dizer, o Zeus, Zeus era o deus do Olimpo. Né? Mitologia grega está até hoje enraizado em nós, porque isso manteve a humanidade por séculos. Né? Diz a mitologia grega que Zeus teve um caso com uma amante Leto, né? Que era a deusa da maternidade e amante de Zeus. Né? Com ela, ele teve Artemis, que é a deusa do parto. Tudo isso está muito relacionado com a nossa profissão. E Apolo, que era considerado o deus da cura e das doenças. Né? Apolo teve um filho, Asclepius, ou Esculapo, que era um habilidoso médico e considerado deus da medicina e da cura. A gente vai lembrar dele daqui a pouquinho. E ele teve 3 irmãs. Higeia, da onde vem a palavra higiene, né? Que era a deusa da saúde e da prevenção. Sim, nessa época já se falava de prevenção. Iaso, que era a deusa da cura e da recuperação. E Panaceia, que tem a expressão até hoje, isso está uma panaceia, que era a deusa dos remédios e de todos os tratamentos. E deles descende o nosso Hipócrates, o pai da medicina. Ele era um Asclepíade da ilha de Cos, na Grécia, ou seja, ele era um seguidor de Asclepios. E aí, se a gente vai pegar o juramento dos médicos aqui na sala, olha o que está escrito no juramento de Hipócrates que todos os senhores aqui fizeram. Juro por Apolo, médico, por Esculápio, por Ígia, Egeia, por Panaceia e por todos os deuses e deusas que acato este juramento e que eu procurarei cumprir com todas as minhas forças físicas e intelectuais. Todos os senhores juraram para todos esses deuses. Né? Para ver como a mitologia é importante. Mas vamos falar de ética na mitologia antiga. Então, Sócrates, um grande, considerado o pai da filosofia, ele era o pai da ética ocidental, né? E ele falava muito do princípio da virtude. Platão, o maior discípulo de Sócrates, conhecimento da forma do bem, né? A justiça tinha que governar o comportamento moral da época. É até interessante que Platão é considerado, obviamente, até hoje, um dos principais filósofos. Né? E agora, não sei se vocês viram, uma notícia super quente, uma notícia de ontem, do New York Times, que saiu na Folha de São Paulo hoje, o nosso ilustríssimo, o ilustríssimo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, baixou uma regulamentação que as universidades não podem mais, as universidades de filosofia, citar os textos de Platão. Porque Platão tem textos sobre a escolha dos casais heterossexuais, homossexuais e gênero.
Na época, já se discutia a questão de gênero. Só que a questão do Platão, ele termina toda a sua filosofia falando de amor e ligando amor à espiritualidade, né? Ele não defende a questão da homossexualidade. Agora, veja, hoje, atualmente, em 2026, a gente tem as principais universidades dos Estados Unidos de filosofia não podem citar Platão. É a ética que a gente vive, né? E nós temos Aristóteles, que fundou a ética da virtude, o equilíbrio, o meio termo, né? E falava muito sobre felicidade, que todas as nossas atividades tinham que ter felicidade como virtude, razão e política. A ética, a eudaimonia, né? Então, o que eles discutiam na época é que esses valores morais, eles não sabiam definir se isso era uma questão da sociedade, se a sociedade tinha que prover isso, ou se isso era uma questão do indivíduo ir atrás disso. A verdade é que a gente começou, do que a gente tem de registro, a primeira ginecologista da história, uma mulher, foi Metrodora, em 200 depois de Cristo, Alexandria. Aqui tem o primeiro manuscrito que existe sobre doenças e curas da mulher, né? Depois dela, a gente tem na Idade Média, a que foi considerada a Trótula de Salerno, foi considerada a primeira ginecologista oficial, porque ela tem um tratado de fisiologia e de anatomia humana, onde ela falava de menstruação, gravidez, puerpério e infertilidade, né? E isso está lá na Itália, nesse monastério. Em tempos mais modernos, a gente tem o Marion Sims, né? Que ele foi um ilustre professor de ginecologia de várias universidades ali em Nova York, um exímio cirurgião, e ele é considerado o pai da ginecologia moderna. Ele viveu aqui, ó, de 1813 a 1823. Quem sabe me dizer o que Sims inventou? Pode falar? Oi? Não. Foi algo que vocês usam todos os dias. Né? Para avaliar a vagina de uma maneira melhor, né? Esse é o Sims e esse é o Central Park. Ele é tão importante que ele ganhou um busto lá, uma estátua no Central Park. Só que não, ele foi cancelado. Esse é o momento que estavam tirando a estátua dele do Central Park e esse é o Central Park sem o Sims. Por quê? Porque ele fazia boa parte das pesquisas deles com mulheres escravas. Então resolveram abolir ele, né? E ele não está mais lá. Ele foi literalmente cancelado, né? Mostrando como ética é algo temporal. Veja que a primeira sociedade médica focada em ginecologia e obstetrícia no mundo, a Sociedade de Obstetrícia de Berlim, foi fundada em 1854 por Karl Mayer. Na sequência, os Estados Unidos montou a primeira sociedade. Quem foi que mudou? Sims. A primeira sociedade de ética médica dos Estados Unidos, quem foi que criou? Sims. E ele foi totalmente cancelado depois, né? Muito bem, vamos trazer a ética para a reprodução assistida. Primeira inseminação em humanos, né? Essa foi a primeira inseminação em humanos que foi considerado um pesadelo ético. Por quê? Porque o médico que fez a primeira inseminação, ele utilizou o sêmen do residente. Porque o casal tinha uma diversidade masculina, o homem era um grande empresário da época, ele sabia, eles esconderam só da mulher, né? Então ele queria muito ter um filho e ele combinou com o médico que usasse outro sêmen, já que ele não poderia ter filho. E o médico usou do residente mais bonitão que ele tinha lá, e aí nasceu a criança. Só que 22 anos depois do nascimento, este médico viveu a vida com uma crise de ter feito isso. E aí ele foi e fez um manuscrito e publicou um manuscrito no principal jornal da época, mostrando que aquilo tudo tinha sido uma farsa, que era o sêmen dele, né? Então a gente já começou errado a reprodução assistida, né? Pincus, num tempo mais moderno, foi um biologista
era o Ivan de Harvard. Ele foi um professor de biologia na época e ele foi o primeiro a fazer fertilização in vitro em ratos, desculpa, em coelhos. E ele tem esse Proceedings of National Academy of Sciences dos Estados Unidos. Daqui nasceu a pincogênese. Ele foi exonerado por ter feito isso. Ele era o principal pesquisador da época, né? Depois de ser exonerado nessa parte aqui, Pincus se envolveu no desenvolvimento da pílula contraceptiva, né? A ginecologia e obstetrícia, que a gente tem mais recente, ela é muito assistencial, né? E a ginecologia significa estudo das mulheres, obstetrícia está do lado, assistir as mulheres, e aí a gente... Desculpa, aqui estou voltando. Aí, nesse conceito, a gente tem que ver que em 1960, a gente tinha 6 nascimentos por casal, né? Hoje o Brasil tem menos de 1,5 nascimentos por casal. Então o mundo mudou muito, né? E a grande mudança disso, aqui você tem o Woodstock, o Caio foi lá, participou do Woodstock, um momento musical. E aqui... Sacaneando com você hoje, né? Mas é sério que o Woodstock mudou, não o Woodstock, esse movimento, né? A pílula mudou o mundo, porque permitiu que a mulher engravidasse, que evitasse a gravidez, que tivesse relação sexual sem a questão da gravidez, e aí caiu dos 6 filhos por casal para 1,5 filhos por casal ao longo desses tempos todos de lá para cá, e obviamente por outros motivos também. Mas é certo que isso significou uma revolução sexual. Olha o Pincus aqui. Você veja como a ética é complexa? O cara fez a primeira fertilização in vitro em animais, deu todas as bases para a fertilização in vitro para o Edwards depois fazer a fertilização in vitro em humanos. Foi exonerado e voltou com tudo e desenvolveu a pílula anticoncepcional, né? Aí ele saiu do tratamento para buscar a gravidez para o tratamento para evitar a gravidez. Mas o cara é bom. E aí, em 1978, então, a gente tem o nascimento de Louise Brown, né? Aqui são imagens reais do parto dela, do nascimento, em 1978, mas enfim, vamos pular isso. E aí a gente tem o Edwards, né? Que era um PhD em biologia pela Universidade de Scotland e professor da Universidade de Cambridge, né? Ele tinha uma pesquisa muito grande com o desenvolvimento com acupuntura de blastocistos, né? Buscando o desenvolvimento até blastocistos. Em 1972, vejam a história de vocês, em 1972 ele fez a primeira aspiração por laparoscopia no hospital do Brooklyn. E ele não pôde fazer, por questões éticas, o tratamento no hospital do Brooklyn. Aí ele pegou um táxi e foi até o Hospital Presbyterian em Nova York, onde ele fertilizou esses ovos e formou os embriões. Assim foram formados os primeiros embriões, não deu gravidez, mas assim foram formados os primeiros embriões humanos, né? E em 1978, então, nasceu em Cambridge. E por que ele foi para Cambridge? Porque não deixaram ele fazer fertilização in vitro onde ele estava. Ele foi fortemente criticado, proibido de transferir, praticamente exonerado, né? Logo depois, ele recebeu... Logo depois? Não. Mas recentemente ele recebeu o prêmio Nobel. Ele recebeu o prêmio Nobel? Não. A esposa dele. Ele já tinha 81 anos e sofria de Alzheimer. Mas, enfim, né? Do louco ao prêmio Nobel, né? E ao pai da medicina reprodutiva, mostrando novamente como que ética é algo temporal, né? Porque a ciência, ela caminha numa velocidade muito mais rápida do que a interpretação das leis. E as leis deveriam ser imparciais, né? Nosso STF mostra que essa venda aqui não existe mais.
Ética e reprodução assistida hoje, né? Então, qual que é a nossa realidade brasileira? Nós não temos legislação de reprodução assistida, nós temos projetos de leis sobre reprodução humana assistida no Brasil, que é melhor que fique tudo engavetado mesmo, porque esses projetos de lei, se eles forem aprovados, vai significar um grande retrocesso para nós, num ambiente totalmente tóxico, onde a gente tem boa parte dos nossos políticos que eles são... Aí você tem extrema-direita, você tem extrema-esquerda, você tem bancada evangélica, você tem, independente de qualquer tipo de religião, gente, não tenho nada contra nenhuma religião, respeito absolutamente todas, mas, de novo, a legislação não pode ser feita baseada no que eu acredito, tem que ser feita de uma maneira imparcial, e não é isso que acontece no Brasil. Então, nós temos as diretrizes do Conselho Federal de Medicina e da Anvisa, que vai criando suas RDCs e que nós temos que seguir, né? Então, aqui, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina tem essas pílulas éticas. Essa pílula ética aqui, ó, é caso de cessão temporária do útero, o que define a nova resolução. É isso que a gente segue. E a última resolução que a gente tem é essa de 2022, tá? Nós também seguimos os guidelines nacionais e internacionais de sociedades médicas das nossas, então, Sociedade Europeia, Americana, Europeia e aqui todas as sociedades brasileiras que a gente segue. Mas nós continuamos com vários dilemas na reprodução assistida, né? Nossos resultados são muito ruins, a gente tem que repetir várias vezes, isso causa ansiedade, tem um custo elevado e tem uma taxa de desistência dos casais bastante alta, né? Então, vejam que esse artigo, ele é bem antigo, né? Tem mais de 20 anos, mas o que é o melhor? Qual que deve ser, o que deve ser o nosso objetivo final? É o nascimento de uma criança saudável, né? Então, a gente tem que agir para que isso seja o mais rápido possível. E, obviamente, quando a gente fala disso, a gente vai falar de seleção, porque o que a gente faz no laboratório é seleção genética. Então, aí tem vários artigos que foram publicados no British Journal, na Fertility, na Human, sobre a evolução da fertilização in vitro e do nosso eventual papel, né? E quando a gente cai nos dias atuais, nós temos aí uma série de benefícios que a tecnologia nos trouxe, né? A gente passa aqui por todo o desenvolvimento da genética, epigenética, automação, robotização, a inteligência artificial, machine learning, e o objetivo final, até chegar num laboratório, que é esse laboratório do Cohen, que é um laboratório que faz todo o processo de fertilização in vitro automatizado, sem interferência da mão humana, do começo ao fim do processo. Isso já existe, esse laboratório está em funcionamento, né? Mas qual que é o objetivo que a gente tem que ter em tudo isso? Melhorar tudo, criar mais acesso, reduzir custo, fazer o tratamento ser menos danoso para o paciente, melhorar o que a gente chama de jornada do paciente, né? Mas mesmo assim, no que nós fazemos, a gente tem alguns guidelines, aqui é da Human Fertilization and Embryology Authority, que é considerado uma das principais sociedades médicas na Europa. Veja que ela deu o ICSI, que a gente faz regularmente, ele tem bola verde, né? Aqueles simulam o farol. Verde está liberado, amarelo está em avaliação, vermelho é bola preta. O ICSI tem bola verde, só que não para tudo, né? Ele faz as restrições de que deveria ser algo utilizado mais para fator masculino severo e não para todo mundo. Tá lá, ó. Is it worth having ICSI even if we don't have male infertility? Eu tenho que fazer ICSI se eu não tenho fator masculino grave? Eles questionam isso até hoje, né? Então, o ICSI, quando ele surgiu, ele foi um add-on. Add-on é tudo que a gente adiciona no nosso tratamento para buscar a melhoria do resultado. Da mesma forma que o PGTA hoje, Spitfire Maps, são add-ons. Alguns entram e ficam, outros param de ser usados, né? Mas, na realidade, o que a gente fala que não tem evidência hoje, pode ter evidência amanhã. O que pode ser considerado não muito ético fazer hoje,
ele pode ser considerado amanhã. Então, na realidade, a nossa prática no laboratório, ela é muito de seleção, cada vez mais. Eu utilizo toda a tecnologia que nós temos para selecionar mais e transferir de uma forma certeira, né? Mas isso eu estou falando em seleção. Então, PGTA é um tratamento ético? A gente história do PGTA. Eu acho que a gente pode dizer que sim, se for bem indicado. Ele pode ser utilizado para todos? Depende. Ele serve para melhorar a taxa de gestação por ciclo iniciado? Não. Ele serve para melhorar a taxa de gestação por ciclo transferido? Sim. Ele diminui a taxa de abortamento e risco genético? Sim. Ele melhora a experiência do paciente no tratamento? Sim. Ele melhora custo e é bom para quem tem pouco recurso financeiro? Não. Então, o panorama do PGTA no mundo, 60% dos ciclos nos Estados Unidos são feitos por PGTA. Na Europa, a Espanha é o maior mercado de reprodução assistida, não pode fazer. A Alemanha não pode fazer. No Brasil, os dados são que de 30% a 35% dos ciclos de fertilização in vitro são feitos com PGTA. O Ivan mostrou na última aula do ano, essa foi a primeira deste ano, na última aula do ano passado, o Ivan mostrou a nossa incidência é altíssima. Né? Nós fazemos mais de 90% de PGTA em Moema e 40% de PGTA aqui na unidade do ABC. E o que o PGTA, quando a gente olha os resultados do ASRM, olha o que ele mostra. Quando a gente tem que olhar, porque aqui a gente está analisando 400 mil ciclos, né? Taxa de gravidez de embrião único, ela é estável de acordo com a idade se eu transferir embrião testado geneticamente. Tá? Mas o que ela mostra para mim? Olha, taxa de nascimento de únicos, 98, 98, 99, 99. Então, eu preciso... Nós tínhamos duas complicações muito grandes na reprodução assistida, gestação múltipla e hiperestímulo. O hiperestímulo a gente corrigiu muito com os protocolos novos. A gestação múltipla, a hora que a gente aprendeu a transferir menos embrião, a gente não tem gestação múltipla. Eu preciso fazer PGTA para transferir menos embrião? Não. E a ideia fecha de novo, faz história no Brasil mostrando isso, que a gente sempre foi bastante conservador em relação ao mundo de embrião e Estados Unidos. Mas o mundo não vê assim. E quando eu faço estudo genético, a verdade é que eu transfiro menos. E eu, com isso, reduzo muito a minha taxa de problemas. Então, o nível de evidência hoje do PGTA é a maior taxa de nascidos vivos por transferência. Tá? Então, você vê, isso é um nível de evidência importante. À medida que eu vou caminhando para cá, vai diminuindo meu nível de evidência. Reduz abortamento, reduz gestação com anomalias genéticas, reduz tempo e custo do tratamento, embora isso seja mais questionável, você veja que diminui o nível de evidência, e sem impacto na taxa cumulativa de gravidez. Tá? Então, ele faz... nós estamos numa curva de aprendizado do PGTA. Nós temos mais de 40 anos desde que começaram os primeiros estudos. Então, isso faz parte da reprodução assistida. A questão ética, se ele vai efetivamente... Ele cada vez mais está na nossa prática médica. Mas como que vai ser o progresso? Faz parte da curva de aprendizado de tudo. Né? Então, ele começou com bola vermelha, e ele partiu para a bola laranja, e ele tem bola verde hoje em algumas situações. Veja que aqui eu estou falando da sociedade americana e da sociedade europeia de reprodução assistida, que dá bola verde total no PGTA na falha de implantação, né? E no abortamento. Tá? E no abortamento. Porque nos congressos médicos o pessoal gosta de dizer que não é indicação de abortamento. Tá? E está no guideline que melhora o resultado. Tá? Então, depende para quem eu estou indicando. Tá? O PGTA, vamos falar da parte ética. Então, o PGTA parece bom, né? Parece que o mundo usa cada vez mais. PGTA como ferramenta de seleção do embrião é um procedimento ético? Tendo em vista a legislação brasileira, o abortamento só é permitido em 3 situações: risco de vida materno, anencefalia e estupro. Aí eu vou colocar para vocês. Uma mulher brasileira que engravidar com 42 anos, ela não pode interromper a gestação se ela descobrir que o feto tem síndrome de Down. Ok?
real. Mas, se ela fizer fertilização in vitro para engravidar, ela pode selecionar o PGTA e reduzir a quase zero a chance. Ou seja, se eu tenho dinheiro e eu posso fazer uma fertilização in vitro, mesmo se eu for infértil, eu tenho certeza que eu não vou ter um filho com síndrome de Down. Mas se eu não tenho dinheiro e tenho que engravidar em casa, eu tenho uma chance elevada de ter um filho com síndrome de Down. Considerando os custos da fertilização, a desigualdade de acesso e o tratamento para as diferentes classes sociais dos pacientes e a busca desse tipo de tratamento, por esse motivo, ela é considerada uma opção ética? Então, vejam, pelo Conselho Federal de Medicina e Seleção Genética, esta resolução de 2022 autoriza o uso do PGT apenas para fins terapêuticos. Tá? Então, ética, isso está no CFM, é eticamente vedado a seleção de embriões por características não patológicas. Tá? Entre em não patológicas, sexo e síndrome de Down. Síndrome de Down é considerada uma síndrome compatível com a vida e não é motivo para seleção, de acordo com o Conselho Federal de Medicina. Reafirma o princípio de não discriminação e da dignidade da pessoa com deficiência. Objetivo ético: proteger o bem-estar da futura criança. A seleção genética deve servir à saúde, nunca à exclusão. Então, o entendimento é de quando eu estou tirando essas doenças da frente, eu estou fazendo a exclusão e estou sendo não equitativo. Lembra dos princípios da bioética? Eu não estou sendo equitativo, porque a maior parte da população não tem acesso a isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde e Justiça Genética, o uso de tecnologias genéticas deve respeitar autonomia, justiça e dignidade humana. Condena práticas de discriminação genética e eugenia social. O critério ético aceito: necessidade médica, não por preferência social e econômica. Enfatiza a equidade no acesso e o risco de ampliar as desigualdades se eu não uso a técnica de forma certa. A genética deve reduzir os sofrimentos, não definir quais vidas são desejáveis. E quando eu vou na bioética aplicada com justiça reprodutiva, autonomia, direito de escolha reprodutiva limitada pela justiça social. A beneficência e não maleficência é evitar sofrimento e estigmas. A justiça, igualdade de acesso na tecnologia. FIV com PGTA é restrito às classes mais altas. A ética médica deve equilibrar a liberdade individual e justiça social, de novo, evitando exclusão. Então, a gente volta à pergunta: é ético tudo que a gente faz para selecionar? Então, aí aqui eu vou... Mona Lisa. Mona Lisa é a maçã que todo mundo compra quando vai lá no hortifruti ou na feira, e você quer uma maçã bonitinha, toda vermelhinha, que ela é modificada geneticamente. Então, a verdade é que a gente seleciona o tempo todo, em todas as ações que a gente faz. Então, isso, se tem algum culpado inicial, é o nosso Darwin, né? Na origem das espécies, né? E aí, Francis Galton, ele criou a Sociedade de Eugenia, né? Eugenia é uma palavra que significa bem-nascido, né? E em 1883, ele criou esse conceito de que precisava prestar atenção nas características genéticas para melhorar as futuras gerações, né? Depois de Galton, nós tivemos vários outros pensadores, né? Aqui está algum problema no slide, mas nós tivemos Mendel com as nossas pesquisas das ervilhas, né? E nós chegamos no final do século passado, o retrasado, no início de 1900, com uma conferência mundial de eugenia, né? A eugenia, no final de 1800 e começo de 1900, ela comandava o raciocínio científico, né? E todos os principais pensadores, presidentes, etc. Aqui vocês olham, eugenia no início do século XX, não sei porque se configurou, né? Eu tenho Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, presidente da Universidade de Stanford, geneticista, prêmio Nobel em genética. Os principais pesquisadores, as principais sociedades médicas falavam em eugenia,
né, em seleção. E isso, como era no Brasil? No Brasil, o Renato Kell era um médico sanitarista, ele fundou a Sociedade Brasileira de Eugenia, né? Ele é considerado o pai da eugenia brasileira. E ele instituiu o exame pré-nupcial, né? Isso já era uma maneira de seleção, né? Nos Estados Unidos, os Estados Unidos teve a maior, eles fizeram mais de 500 mil laqueaduras não voluntárias nos Estados Unidos nessa época, com o objetivo de restringir o número de nascidos vivos. Quem que era a população afetada? Imigrante. O Trump de hoje existia em 1920, no começo. Ele segurava os imigrantes fazendo laqueaduras involuntárias nas mulheres, né? Monteiro Lobato, todo mundo teve a infância com Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi considerado o maior eugênico do Brasil, né? Ele tem um livro não publicado, O Presidente Negro, né? Segundo ele, a história passaria em 2228 nos Estados Unidos, né? Aconteceu um pouco antes disso. Olha só, no Brasil, os principais pesquisadores da Sociedade Brasileira de Eugenia. Arnaldo Vieira de Carvalho. Quem foi Arnaldo Vieira de Carvalho? Médico que fundou a USP. Tá? E vários outros que os senhores conhecem, né? Então, a eugenia foi tão importante no Brasil que ela foi colocada no artigo 138 da Constituição de 1934, como um dos deveres da União e o Estado dos municípios a estimular a educação eugênica entre jovens e adultos, envolvendo desde o incentivo de práticas de melhoria física, como a prática de esportes, até a defesa da exclusão social, segregação racial, como meios para evitar, vou ler de novo, segregação racial, como meio para evitar reprodução indesejada. Isso estava na Constituição Brasileira de 1934. Tá? A gente precisa entender a nossa história para entender o que a gente faz hoje. Então, essa seleção toda, essa eugenia no mundo, acabou com a Segunda Guerra. Porque a Segunda Guerra, com todas as pesquisas que foram feitas pela Alemanha, etc., o mundo resolveu botar um freio de mão. Era necessário, naquele momento, pisar no freio. Só que agora, o freio está cada vez mais solto, né? E quando a gente vem aqui para reprodução assistida, voltando para os limites do PGTA, a gente tem que pesquisar, promover, mas a gente sempre vai ter as questões, porque o mundo sempre vai dando aquele passinho a mais, né? Eu posso escolher o cor do olho também, né? Então, quais são os limites que a gente deve ter? Hoje a gente tem tecnologia para ter... neste momento, nós temos 3 empresas americanas com investimentos acima de bi de dólar para selecionar embrião por características de QI. Acima de bi de dólar. Quem que investe? Bezos e todos os bilionários do mundo. Então, assim, a gente tem a sociedade, existem sociedades da criança não nascida, né? Com toda essa preocupação ética. A gente está evoluindo muito rápido na parte de edição gênica, né? No Congresso Brasileiro, a gente já mostrou as pesquisas do... Qual é o nome dele? O Panamenho, que está lá nos Estados Unidos. Foi contratado agora, o Diego Marinho, né, que é o mais recente geneticista contratado pela Centrotin, que nós estamos usando hoje para fazer estudo genético. Ele é o cientista mais envolvido na pesquisa de edição gênica para corrigir problemas dos embriões. E conversando com ele, ele falou que a técnica vai estar pronta em 10 anos. Então, ao ponto de pegar um embrião formado com síndrome de Down e poder corrigir esse gene alterado. Então, o que existia de grande problema? Que na hora de fazer a edição gênica, você cortava as 2 hélices do DNA. Essa técnica já resolveu o problema. Então, se resolvia um problema criando várias outras mutações. Isso já é um problema teoricamente resolvido, né? Obviamente, a gente vai evoluir nesse aspecto, mas a gente vai ter que saber até onde a gente pode ir, né? Aqui depoimentos pessoais de paciente minha, não vou deixar ela falar, só vou conversar
Por exemplo, nós temos eventuais discordâncias entre os especialistas sobre se eu posso fazer fertilização in vitro para criar embriões que sejam doadores ideais para irmãos afetados por doenças genéticas, né? Então, isso é permitido no Brasil, não é em outros lugares, apesar de ser proibido no Brasil, apesar de ser permitido no Brasil, ele é eticamente contestado por alguns profissionais. Selecionar o embrião por características poligênicas, né? A gente não consegue dizer com certeza que eu vou criar um embrião que não vai ter diabetes mellitus tipo 1, mas eu consigo reduzir bastante os algoritmos de seleção embrionária, eles diminuem risco, né? Então, é ético isso, né? A gente fazer. Aqui, de novo, é uma outra paciente minha que teve 2 filhos de fertilização in vitro, o marido era diabético dependente e as 2 crianças se tornaram insulino dependentes na adolescência. Hoje, a filha dela tem 18 anos, é minha paciente, é insulino dependente e no ano de 2025 foi para a UTI por 3 vezes. Né? Usa bomba de insulina, etc. Adolescente, não faz as coisas muito certas, vai na balada, toma mais líquido. Então, assim, a hora que você vê o depoimento de uma mãe que tem filhos insulino dependentes, isso com dinheiro, com acesso, com bomba de insulina importada. Imagina quem não tem, né? Então, mas nós, como médicos especialistas, essa é a medicina certa da gente fazer esse tipo de seleção, né? Estou mostrando os 2 lados, vocês decidem, né? Então, em 1971, né, o Edwards lá ele foi negado para financiar o seu trabalho, né? Ele pediu uma pesquisa e teve um não, né? Por isso que ele foi para Cambridge, né? E aí a gente tem essa questão do que é ético e do que não é, né? E da medicina que tem que ser baseada em evidência, mas é uma evidência que a gente vai construindo e ela vai mudando ao longo do mundo, né? Ao longo do tempo. A verdade é que hoje a gente já está caminhando para 14 milhões de crianças nascidas por fertilização assistida. Essas técnicas elas são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Algumas técnicas que a gente sabe que a gente sabe que não é ético, que a gente não deve usar, mas à medida que os trabalhos vão caminhando, vão evoluindo, a gente tem que pensar e tem que mudar, muitas vezes, o nosso raciocínio. Aqui é um estudo que eu trago para vocês, eu já estou terminando, falando o quanto que a obesidade interfere no resultado do tratamento, né? Independente do que a gente faça. E vejam que a obesidade não interfere na taxa de euploidia do embrião, mas ela interfere no resultado final, né? Então, a mulher, se ela é obesa ou não mudou a taxa de euploidia, mas muda muito o resultado de taxa de gravidez se eu faço a paciente emagrecer antes ou não, né? Então, nesse atual momento que a gente está, que a gente tem o recurso dos agonistas de GLP, né? Antes era só a cirurgia bariátrica, hoje a gente tem os agonistas. Então, não é ético eu sentar com a paciente antes de fazer ela perder esse peso, ou pelo menos fazer ela fertilizar os embriões, guarda, perde o peso e depois transfere. Ou eu faço fertilização in vitro na paciente que está super acima do peso, quando eu tenho vários estudos mostrando para a gente que o resultado vai ser nítido. Esse estudo é muito consistente, mostrando que o resultado é muito pior, de acordo com o IMC aumentado, né? Então, ética, ela também passa pelo bom senso, né? Aqui tem alguns exemplos de pacientes que eu recebi com muitos miomas, a gente vê isso o tempo todo, né? E em alguns casos, será que não é mais fácil eu tirar esses miomas, né, antes? A gente tem outras questões éticas, até quando eu devo estimular, qual que é o limite da estimulação, qual que é a idade que a paciente pode engravidar, né? Aqui a gente fala um pouquinho, isso aqui é um desenho que fala de resiliência, por que algumas pacientes tentam muito e outras não, né? E aí a gente tem algumas sociedades médicas, por exemplo, que limitam na idade ou na tentativa. Nos Estados Unidos você não pode fazer fertilização in vitro
por nenhum serviço acima, é considerado não ético acima de 45 anos a paciente utilizar os próprios óvulos. Em Israel, a paciente pode fazer quantas vezes ela quiser, bancada pelo governo, independente da idade. Porque é um país pequeno que precisa que nasça gente, tem dinheiro, então faz. E faz estudo genético. Né? As empresas de estudo genético nasceram todas em Israel. Ali são os números de Israel. Tá? Aqui são alguns questionamentos que eu fiz. Globosostomia, a gente tem uma possibilidade de gravidez próxima de zero. Próximo de zero. Tá? Isso aqui é uma paciente... aí é uma paciente minha que fez, veja, 7 fertilizações, tudo com blastocistos aneuploides. Ela fez 7. Ela chegou para mim, ela já tinha feito 3. Então, a paciente foi submetida a 10 ciclos de fertilização in vitro e nunca teve euploide. Né? Aí engravidou depois que o marido, depois já fez 10 vezes, o marido concordou em fazer sêmen de doador. Né? Mas a gente deve permitir isso. Né? Mesma coisa com a questão da idade. Né? Isso aqui eu vou mostrar para vocês, é uma paciente, de novo uma paciente minha, eu acho que é muito bom a gente dar a aula olhando o que a gente faz. Né? E muitas vezes a gente faz coisas que depois a gente questiona se a gente fez certo. Né? Essa paciente, então veja lá, acima de 44 anos, a chance de ter um nascido vivo com o próprio óvulo é 1%. Isso é o resultado do START nos Estados Unidos. Né? Aí essa paciente aqui, ela chegou com 43 anos, fez 3 fertilizações in vitro e teve um euploide. Engravidou e nasceu a criança. Ela tem ovário policístico, então ela tem um número de óvulos muito grande apesar da idade. Aí ela voltou para mim com 45 anos de idade. Com 45 anos de idade, eu falei para ela, não, você tem que fazer uma ovulação. Ela falou, não, eu sou um monte de folículo. Ela tinha. O ovário dela tem um monte de folículo. Eu falei, não, eu engravidei. Eu falei, mas foi 2 anos atrás. Quero fazer. Muito bem. Aí ela fez 45 anos, primeiro ciclo, olha a quantidade de óvulos do primeiro ciclo. Né? Aí, 9 blastocistos biopsiados. Isso é real, são os nossos dados. Segundo ciclo, olha a quantidade de óvulos novamente. 7 blastocistos biopsiados, vamos chegar lá. Terceiro ciclo, olha a quantidade de folículos. 4 blastocistos biopsiados. Nenhum embrião. Bom, foram 20 blastocistos. Por que esse trabalho, eu trouxe esse caso para vocês? Porque qual é a possibilidade de encontrar uma outra paciente assim, com 45 anos, que produz essa quantidade de óvulos? Quase nunca, né? A paciente vai ter um óvulo, olha lá. Eu biopsiei 20 blastocistos para não ter nenhum óvulo. Né? Então, assim, hoje eu pergunto, o que eu fiz é ético para mim mesmo? Né? Porque esses números a gente tem que entender, né? E aí a gente tem hoje os guidelines mostrando aí aquilo que eu te falei de limitar a idade do paciente em países onde o Estado paga, uma paciente não pode fazer fertilização in vitro acima de 40 anos com o próprio óvulo, né? E os Estados Unidos considera 45 com o próprio óvulo. São essas questões éticas aí. E aí questiona-se que também é uma questão ética, que a gente coloca muito peso na idade materna, mas praticamente não existe guideline para falar da idade paterna. Né? A gente limita muito a idade materna e não limita a idade paterna. Isso aqui é um guideline nosso, né, da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que tenta criar alguns limites aí na reprodução assistida. Então, acho que ciência ela é uma arte que ela resolve um problema criando outro, né? O som está baixinho. Aqui ele está falando que esta não é a ética da conveniência. Não, não. Bota de novo porque a ética não é a ética da conveniência, em que as coisas valem a partir de qualquer momento. É uma ética que é capaz também de dizer não, não tem que ser não. O Cortella sempre faz posicionamentos pontuais. Ética também é saber dizer não, né? E a gente tem que aprender a dizer não várias vezes ao longo da nossa atividade. Então é isso, gente. Obrigado.
Bom, gente, feliz ano novo. Com muita ética. Bom, a gente... Esse tema é um tema que a gente tem que refletir bastante, né? Nós temos Nós estamos numa área, a gente pensa, sei lá, cirurgião que opera ou não opera, né? Opera o prata, clinicamente, quer dizer, não tem outros dilemas, né? Quando a gente trabalha com produção, com personalização, com ginecologia, eu sempre faço uma pergunta assim: como pensar numa questão que é uma questão muito frequente, né? Antigamente, não muito, antigamente, recentemente, uma criança com síndrome de Down, em geral, ia sobreviver lá a seus 20 anos, 22 anos, 24. Raramente ele chegava a ser um idoso. E a gente, porque na realidade a gente tem que pensar enquanto sociedade, né? O que a gente está fazendo enquanto sociedade. Agora você imagina um casal que tem um ou dois filhos, que tem uma criança com síndrome de Down, e essa mãe, muito frequentemente, tem mais de 40 anos, né? E muito provavelmente essa criança com síndrome de Down, ou esse adulto com síndrome de Down, vai sobreviver aos pais. E a sociedade o que faz com isso? O que a gente faz com isso? Ou esse casal tem condições suficientes de deixar uma condição financeira para que essa criança vá viver em algum lugar, ou a gente não tem que fazer com ela. A nossa sociedade não pensa no que fazer com ela. Mas aí vem o CFM com as coisas, com todo o viés dele, querer impor regras, né? E querer, por exemplo, dizer que é compatível com a vida. E aí que é compatível com a vida? Como a gente faz? E o Estado não pensa em solucionar esses problemas. E a gente está com um problema. E a gente tem que refletir. E a gente tem que refletir na nossa atividade, no que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E aí é complicado, obviamente, porque a gente tem uma série de vieses no meio desse percurso, né? E os vieses são das formas mais diferentes possíveis, mas, obviamente, o viés religioso acaba tendo uma influência muito importante na conduta das pessoas. Agora, a pergunta é: a gente protege a vida aqui, mas e faz o que com ela lá? É um dilema difícil da gente conseguir resolver, né? E eu tenho certeza que ninguém aqui tem a resposta. Eu tenho as minhas convicções, obviamente eu falo para todos, o Emerson fala para não falar, mas eu sou ateu, né? Mas eu sou ateu e efetivamente eu não sou agnóstico, sou ateu. Bem claro, para mim as coisas nesse aspecto elas ficam um pouco mais simples no sentido daquilo que eu acredito. Mas obviamente eu respeito todo mundo que acredita em outras coisas. Todo mundo tem o direito de acreditar em outras coisas. A grande questão passa a ser o quanto o direito das pessoas acreditarem em outras coisas pode influenciar no meu direito. E aí é uma questão extremamente complicada. Obviamente,
o nosso Congresso é um Congresso enviesado justamente por conta dessas coisas, porque talvez no passado, se vocês olharem, e voltando às questões éticas e morais, quer dizer, no passado, antes do nascimento de Jesus Cristo, nenhuma religião acreditava que podia se impor em relação a outra. E isso veio, então, a partir do cristianismo e, obviamente, se acirrou com o islamismo. E a demonstração mais absurda disso é as Torres Gêmeas, né? E os caras... Tem muitos outros, né? Esse é só o que fica na mente de todo mundo a hora que a gente olha aquele avião se chocando com uma torre por conta de uma crença religiosa. E aí, então, essas discussões éticas elas têm que ser fomentadas, porque justamente a gente tem que discutir. Na França, por exemplo, que é um país evidentemente católico, nenhuma repartição pública pode ter um crucifixo pendurado. Isso na França, isso em vários outros países. Por quê? Porque essa questão do Estado ser laico é absolutamente fundamental nesses países. E eu acredito nisso também. Mas é uma questão também pessoal. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que sempre fazer. A gente vai ter sempre que refletir sobre isso, porque a gente está lidando com isso todos os nossos dias. E a gente tem que discutir isso e levar em consideração, eu acho, que mesmo quando você vê as questões de beneficência, não maleficência, isso tudo está muito vinculado com a ideia de uma paciente, não vamos colocar 45, que é zero, mas entre 43 e 45. Quer dizer, eu posso fazer, e aí, porque eu sei que eu estou sendo, na grande maioria das vezes, causando um dano. Pode não ser um dano físico, mas é financeiro. E é psicológico. E eu sei que eu estou causando. Mas se ela está consciente, eu posso causar? Então, fica um conflito entre uma coisa e outra, e esse conflito é difícil de resolver, porque eu não sei a resposta. E eu, toda vez que eu estou diante desse problema, eu fico sem saber a resposta. E eu falo para o meu paciente, vamos usar o autocontrole, vamos usar o autocontrole. Mas não adianta, porque a gente não convence. E as pessoas acham que, eu mesmo acho que um dia vou ganhar na Mega Sena. E as pessoas acham quando elas vão fazer isso, elas acham que com ela vai ser diferente. E de vez em quando é. E esse que é o problema. Eu tenho uma paciente que ela tem 43 mais, mas quando fez, tinha 43, 44 anos e teve 4 embriões euploides. Uma gestação e 3 embriões congelados. Estão até hoje congelados. E aí? Quando eu fiz ainda na Pet Vitro. Quando eu fiz, a Cecília, que era embriologista, falou: o que você fez com essa mulher? Nada. Nada, não tem margem. Tem estatística, não tem margem. Enfim, então é isso. Nossa atividade ela é complicada no dia a dia, porque a gente está todos os dias diante dessas questões éticas. Bom, alguém quer fazer um comentário em relação a isso? Para a gente ir nosso fim. Bom, todo mundo recebeu, eu espero que todo mundo se atente às coisas.
Primeiro, a gente mandou, todos respondemos já em relação ao... A gente mandou regimento, mandou manual, fez todas essas coisas, e a gente precisa que todos confirmem o recebimento. Já falei até que pode não concordar com o texto, pode se manifestar, mas tem que confirmar que recebeu. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu mandei também todas as aulas do ano. Está tudo lá arrumadinho, tudo bonitinho, vocês viram. E eu queria pedir algumas coisas. Primeiro, vocês viram que tem várias aulas que tem mais de um responsável por essa aula. A ideia é que essas pessoas que estão ali conversem entre si para arrumar o que cada um vai falar naquele período. Está lá escrito mesa redonda, se não me engano, mas é para conversar, para fazer o tema. Obviamente, por exemplo, o Ivan tem várias reuniões. Eu não quero que ele esteja aqui. Não quero que ele esteja aqui. Eu não quero que ele fale em todas as reuniões. Eu quero que ele chegue no laboratório, olha, Michele, Lívia, Carol, Rodrigo, enfim, qualquer um deles venha. Isso vale para a enfermagem, isso vale para o Renato lá com os fellows, isso vale para todo mundo. Algumas reuniões são específicas de temas que aí uma pessoa só prepara. Mas a ideia, então, é que a gente faça essa coisa mais organizada. Ao mesmo tempo, a gente vai fazer uma ata da reunião, então a gente está pedindo, primeiro, como a gente tem bastante tempo, estamos falando de que seja mandada a aula para a equipe de marketing antes, para já ser colocado aqui, né? Já está organizadinho para a gente não perder tempo, né? A Emerson está perdoada porque foi o primeiro do ano e ele estava viajando. Então não foi assim. Mas eu quero que a partir das próximas a gente faça basicamente por algumas coisas. Primeiro a gente vai fazer essa ata, segundo a gente vai fazer certificado para que todos tenham isso oficialmente. A gente vai fazer um certificado de presença de todos, né? E esses certificados também, e essa lista de presença, então a gente pede encarecidamente que todo mundo assine, que não esqueça, porque se não tiver assinado vai computar como falta, né? Então que todo mundo assine, para que a Débora vá organizar isso. No final do ano recebe o certificado, no final do ano a gente sempre faz também as premiações, isso vai contar também pontos nas premiações, diga-se que pode ser de várias coisas, não é necessariamente presente, dinheiro ou qualquer outra coisa, mas faz parte do nosso projeto de melhoria continuada de todo o sistema. Tá? Então, eu queria muito que todo mundo ajudasse com isso, e todo mundo colaborasse, e que todo mundo se lembrasse e assinasse. A Débora vai estar sempre aí. A gente quero ver se a gente, já fazendo a ata, já envia o certificado para quem for. Isso também, muito provavelmente, a gente deve, porque as sociedades hoje que emitem títulos de qualificação, elas cobram exatamente essas coisas todas, então é importante que isso esteja organizado, né? E aí a gente quer, então, provocar e levar essa melhoria aí para o nosso processo. Tá bom? Muito obrigado pela presença e que a gente tenha um ano maravilhoso em 2026.